É que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. E aí, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Talvez vocês me conheçam das aulas de redação do Me Salva. Eu começo todas as minhas aulas chamando os meus alunos de queridos e queridas. E é inacreditável, eu dou aula há mais de 10 anos e ainda fico nervosa. Também não tem como, né? Olha essa plateia linda e tantas pessoas concentradas no mesmo objetivo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou professora porque eu amo fazer isso que eu faço. Então vamos falar da redação? Vamos? Vamos lá, vamos comigo, respondam, vem comigo. Vamos falar de redação? Maravilhoso. Então, queridos, e sobretudo, a gente está afim de uma redação nota 1000, sem dúvida. Essa é a única prova em que vocês poderão tirar 1000. Mas além disso, a gente não precisa, na verdade a gente não pode esquecer que a escrita é nossa potência maior em sociedade. Então a gente precisa fazer um pacto, tudo bem? Vamos fazer um pacto juntos? Lá no Enem, quando vocês estiverem fazendo a prova, vocês não serão apenas estudantes. Na verdade, nós nunca somos apenas estudantes, nós somos cidadãos. Esses cidadãos, nós todos aqui, nós participamos da nossa sociedade, nós integramos essa sociedade. E como cidadãos, a gente precisa participar dela para que ela transforme efetivamente. Tudo bem? Às vezes a minha mão direita treme um pouco, é a única parte do meu corpo que fica nervosa efetivamente. Então, com base nisso, com base nesse pacto, e aqui todos nós somos cidadãos que querem transformar a nossa sociedade, por que isso importa para a redação? Queridos, o Enem faz 20 anos, e aí vocês estão vendo os últimos 20 temas do Enem. Não houve um ano sequer que o Enem não pediu a vocês a reflexão sobre uma questão social. Então aquele papo de que o meu interesse individual vale mais do que o coletivo, ou de que os movimentos sociais de nada importam, ou de que a sociedade talvez tenha interesses mais econômicos do que o da nossa sociedade sadia, não vai funcionar na prova. Na prova, aquele pacto que vocês e eu firmamos no início dessa aula é fundamental. Olhem os últimos temas. O Enem pergunta sobre o indivíduo frente à ética nacional. O Enem pergunta sobre a intolerância religiosa. O Enem pergunta sobre a violência contra a mulher. É possível escrever uma redação sobre esse tema sem se comprometer com a sociedade? São 7 milhões de estudantes pensando sobre isso, sobre esse futuro tema. E certamente vocês devem estar se perguntando, esse tema de 2018... Queridos, fiquem tranquilos, eu vou dar uma dica de um possível tema, mas sobretudo, esse tema sempre será um tema que todos nós poderemos falar sobre. O Enem não vai perguntar a vocês a reflexão sobre um tema sobre o qual os brasileiros não têm nada a dizer, não faz sentido. Então, certamente, esse tema, vocês todos terão muito a dizer. Tá, mas aí, essa prova... Além de ter um tema de pertinência nacional, a gente não pode se esquecer de que essa prova tem algumas exigências e estou aqui também para isso. Então, a prova de redação vai solicitar a vocês a escrita de um texto em prosa. O que é isso? É um texto feito de frases, parágrafos, que na sua unidade formam um texto. Não é um texto em versos. Tudo bem? Isso é o que os professores chamam de texto dissertativo. Agora, o texto dissertativo argumentativo se dá porque o tema do Enem pede que vocês pensem sobre uma problemática que pode ser social, científica, cultural ou política. Política? Sim, pode sim enrolar uma questão política. E aí, queridos, a respeito desse tema,
vocês serão avaliados a partir de 5 competências. Eu sempre digo que é fundamental sabermos as competências, porque é uma forma de conhecer o inimigo. Mas o inimigo é só o teu leitor. E aí as 5 competências avaliativas quais são? Primeira, o domínio da norma culta da língua portuguesa. Segunda, como vocês dominam o tipo, que nós acabamos de falar, dissertativo, argumentativo, e o tema. 3, como vocês selecionam, relacionam e organizam o texto. 4, como vocês costuram essa escrita, porque não somos mais crianças, então eu não posso fazer frases soltas. Mãe, quero leite, minha mãe trouxe leite. Preciso costurar as ideias. E, desculpa, eu falei 5 antes, mas agora é a 5. E a 5, queridos, lembrem, todo o tema do Enem é uma problemática social, ou seja, nós precisaremos solucioná-la. E é isso que acontece na avaliação da competência 5. Só que aí os professores, quando estão em sala de aula e pedem, vamos escrever um texto, geralmente a reação dos alunos é essa, assim, uma coisa meio exorcista. Mas, e aí quando o professor diz, não, calma, a relação com o texto pode ser um pouco diferente, os alunos riem da cara do professor. Mas a gente pode pensar, talvez, que agora, não sei que horas são, mas até agora vamos pensar juntos. Quantas mensagens no WhatsApp vocês já escreveram hoje? Quantos textões vocês já leram e responderam no Facebook? Quantos tweets, quantos caracteres foram feitos até agora? A tecnologia fez com que nós, jovens, estou me incluindo nessa dos jovens, fizéssemos que a gente escrevesse muito, muito mesmo. A diferença é que aqui no Enem e na prova que vocês farão, vocês precisam se organizar, estar atento às competências e seguir as dicas que eu vou lançar agora também. Então, prometam para mim, 10 minutos da prova serão dedicados a um plano de texto. Prometem para mim? Ah, gente, prometem de verdade, sim? Maravilhoso. 10 minutos. Se não rolar o planejamento do texto, a redação não vai sair nem perto de uma nota 1000. Tudo bem? Então, nesse plano, vocês vão ler a proposta e escrever um banco de ideias, com tudo aquilo que vocês sabem sobre o tema. 2, vocês vão escrever com as próprias palavras o que vocês entendem do tema e também as relações que vocês fazem em relação a essa problemática. E o terceiro tópico, vocês vão selecionar argumentos nesse planejamento. Por que argumentos? Porque esse texto dissertativo, argumentativo, pede que vocês se posicionem sobre um tema. Então não dá para ficar em cima do muro, tudo bem? Nessa posição, vocês precisarão argumentar, porque somos sujeitos pensantes. Não dá para dizer alguma coisa e dizer eu acho isso porque é assim. Não dá no Enem, a gente precisa argumentar. Não dá na vida também, né? E aí, com base nessa problemática e nesses porquês, vocês vão sempre se lembrar que o Enem está ali pedindo a vocês que vocês solucionem essa problemática. E esse pedido, óbvio, né, queridos, tem a ver com o posicionamento da educação brasileira. O que vocês farão nessa proposta de intervenção? Vocês vão responder 4 perguntas. O que vai ser feito? Quem vai fazer? Como vai ser feito? E por quê? Tudo bem? Ou seja, a nossa tese, ou seja, aquilo que a gente pensa sobre um tema, aparece geralmente no início, na introdução. Os argumentos aparecem nos parágrafos de desenvolvimento. E a proposta de intervenção geralmente aparece na conclusão, fechando a nossa redação. Tudo tri até aí? Sim? Sim, queridos? Ah, obrigada, eu adoro ouvir vocês. E olhem só, quando a gente se vê diante dessa problemática, bate um desespero, porque a gente pode pensar que a nossa transformação com esse texto não vale de nada.
Mas lembre, nós somos esses animais imensos no fundo do mar, que talvez a gente produza só uma pequena marola, mas ainda assim o nosso papel nessa sociedade e nessa redação do Enem é fundamental. 2018, o que será? Se o Enem comemora 20 anos, né? Parabéns ao Enem, nós temos um outro aniversário. 30 anos da Constituição Cidadã, conhecida como Cidadã do Brasil. E aí, tema de casa, prometem? Chegando em casa, coloquem no Google Constituição de 1988. Pesquisem, leiam, se quiserem, baixem a Constituição e garantam que esses direitos ali postos sejam também sempre permanecidos na nossa vida. E além de tudo, vai ajudar muito na redação que vocês irão escrever. Tudo tri? Dicas finais. Vamos lá, as dicas finais. Queridos, então vocês já me prometeram que farão planejamento, isso significa que é necessário um rascunho. Vocês talvez dê um branco na prova. Ai meu Deus, eu não sei nada sobre isso. Fiquem tranquilos, há textos motivadores. Revisem o texto antes de passar limpo e passem a limpo sempre a caneta, não usem o lápis. Não rasura a redação, não façam emotion, não desenha, tá? Porque isso pode anular a redação de vocês. Não mandem recados aos avaliadores, os avaliadores não estão querendo conversar naquele momento. E é fundamental que vocês produzam o texto sempre a partir daquilo que vocês sabem. Não precisa inventar a história. Se der tempo, lança um título para o texto de vocês. Sempre que forem escrever um texto dissertativo argumentativo, prefiram o nós. E lembrem que vocês têm um leitor. E esse leitor precisa ser afetado. Uma linda prova a todos vocês. Uma escrita potente e coragem para todos nós.